Nesse mês de janeiro, pregando sobre Salmo 100. Hoje é o primeiro domingo. Aí começamos na quarta-feira, né? Porque não ia ter culto de manhã hoje. Então, na quarta-feira, pregamos no Salmo 125. Os que confiam no Senhor são como o monte de Sião, que não se abala, mas permanecem para sempre. Foi o tema da mensagem de quarta-feira. E hoje nós estamos refletindo sobre alguns princípios, algumas verdades que nós não podemos esquecer para nós vencermos bem o ano, para vivermos um ano abençoado. Eu quero tirar essas verdades do Salmo 100. Queria que você, quando sentar, não fechasse a sua Bíblia. Queria que você continuasse com ela aberta. Então vamos lá. Vamos ler todos juntos? Celebrai e apresentai-vos diante dele. Conheçam que o Senhor é Deus. Ele nos fez, somos dele. Amém? Podem sentar. Então, muito bem. Quais são algumas atitudes indispensáveis e alguns princípios para que nós possamos vencer bem o ano novo, baseado nesse salmo? Vamos tirar desse salmo algumas verdades. Esse salmo começa dizendo assim: celebrai com júbilo ao Senhor. Na versão da NVI, vem assim: prestem, aclamem ao Senhor todos os moradores da terra, todos os habitantes da terra, melhor dizendo. Essa ideia que ele faz aqui, aclamem, no original, essa é uma ideia de gritem. A ideia é essa. Gritem, aclamem ao Senhor, todos os habitantes da terra. Então essa parte do Salmo é um convite à adoração ao Senhor. Então o primeiro ponto que eu quero trabalhar, refletir com você hoje, é o seguinte: se você deseja ter um ano novo vitorioso, faça da sua vida uma expressão de louvor a Deus. Que a sua vida seja uma expressão de louvor a Deus. E quando ele diz assim: aclamem, gritem, falem, celebrem ao Senhor, é porque ele está se referindo a um Deus grandioso. O salmista está tão tomado pela grandiosidade de Deus, ele está tão tomado pela majestade de Deus, e que ele não se contém. Eles ali cantando aquele salmo, quando eles estavam entrando no templo para adorar a Deus, eles dizem: gritem, cantem, celebrem, aclamem ao Senhor. Meus irmãos e meus amigos, se você quer viver um ano novo abençoado, preste atenção no que eu vou te dizer. Não perca a visão da grandeza de Deus. Não perca a visão da grandeza de Deus. Nós hoje cantamos no início do culto: então minha alma canta. Vamos cantar comigo? Então minha alma canta a ti, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. Então minha alma canta a ti, Senhor.
Grandioso és tu, grandioso és tu. O autor diz que quando ele contemplava a natureza, os mares, as florestas, o céu, todas as estrelas, ele não podia se conter com essa grandeza de Deus. Meus irmãos, nós vivemos um tempo em que Deus está reduzindo. Presta atenção no que eu vou te falar. Olha para mim, não deixa nada tirar a tua atenção. Deixa tirar nada para tirar a tua atenção. Uma coisa, talvez talvez esse ano, quando você parou para pensar o que pode lhe proporcionar um ano novo melhor, talvez você estivesse pensando assim: já pensou se eu tivesse ganho? Já pensou se eu tivesse sido um dos 5 que ganhou a Mega Sena da virada? Mas essas pessoas, como muitas outras, que ganharam até muito mais dinheiro do que eles ganharam, terminaram a vida de forma infeliz. Porque eu não sei o que você pensou, o que pode te dar um ano melhor. Mas uma coisa eu te digo, uma coisa eu te garanto: se você restaurar a sua visão da grandeza de Deus, talvez você, com certeza, você terá um ano muito abençoado. A grandeza de Deus. Nós estamos, como eu falei, vivendo num tempo de um Deus reduzido. As pessoas estão reduzindo Deus àquele Papai Noel, que a hora que eles querem lá pedir um presente, uma bênção, vão lá pedir. Estão reduzindo Deus àquela pessoa que na hora do sufoco você vai lá correr para pedir bênção, pedir socorro. Deus não pode ser reduzido a um servo nosso. Deus não pode ser reduzido àquela pessoa que apenas quando nós estamos no sufoco vamos lá pedir ajuda. Deus é grandioso, é majestoso. Deus é Senhor dos céus e da terra. Deus é majestoso. E esse povo que está aqui nesse salmo está dizendo: aclamem. E como eu disse para vocês, eu comecei: vamos gritar, vamos aclamar esse Deus. E o convite é para todos os povos. Todos os povos aclamem ao Senhor, todos os habitantes da terra. Por quê? Porque foi Ele que criou tudo que há no universo. Todos os planetas, todo o universo, vamos aclamar ao Senhor. A visão desse Deus grandioso, desse Deus majestoso, nós precisamos restaurar essa visão, irmãos. Esse era um povo que tinha visão de um Deus grande, verdadeiro e poderoso. Nós estamos reduzindo Deus a cada dia. E é por isso que não tememos mais esse Deus. É por isso que muitas vezes não reverenciamos esse Deus. É por isso que muitas vezes não servimos a esse Deus. Por quê? Porque estamos perdendo a visão da grandeza dele. E é por isso até que muita gente está brincando com Deus, porque está perdendo a visão da grandeza desse Deus. Se você tiver a noção de quanto Ele é grande, da majestade dele, então esse convite para louvar, esse convite para exaltar, esse convite para aclamar, vai ser visto com muito, mas de uma forma muito especial, e você é um dos que vai dizer: não, eu também quero estar nesse coro, eu quero fazer parte desse grupo, eu quero aclamar a esse Deus grandioso. Nosso Deus é grande. Nós acabamos de cantar e louvar isso. E sabe, meus irmãos, quando aqui nesse salmo há esse convite para aclamar ao Senhor, sabe por quê? Porque a adoração é a maior resposta que Deus espera de você. Presta bem atenção, olha para mim. A maior resposta que Deus espera de você
por tudo que Ele é e por tudo que Ele faz, a maior resposta que Ele espera de você é a sua adoração. O que Deus mais quer é que nós, em 2012, o adoremos. Então, olha aqui, presta atenção. O primeiro segredo da vitória em 2012: adore ao Senhor. Mas adore de que maneira? Adore reconhecendo quem Ele é. Quando você adora um Deus grandioso, majestoso, você não está adorando um Deus qualquer não, meu irmão, minha irmã, meu amigo. Você está adorando o único e verdadeiro Deus, Senhor dos céus e da terra, Criador do universo. E aí você, quando vai adorar esse Deus na sua adoração pessoal, quando você vai adorar esse Deus, você acaba transformando a sua vida num estilo de adoração. Por isso que eu estou dizendo que o primeiro passo para um ano novo abençoado, para um ano novo em que você será, por certo, um vencedor, é se você fazer da sua vida uma expressão de louvor a Deus. Uma expressão de louvor, uma adoração jubilosa. Essa é uma outra coisa que precisa ser restaurada no nosso meio. Quando a gente lê esse salmo, a gente vê a restauração da grandeza de Deus, a restauração de quanto esse Deus é grande, essa visão de Deus. Mas também nós vamos ver aqui a restauração da visão de que a adoração é algo jubiloso. A adoração é algo que tem que ser feito com júbilo, com alegria. Eu fico triste quando eu peço, um homem ora por favor, e mais de 10, 15 homens aqui, fica 3 minutos em silêncio no culto. Eu fico triste. Que júbilo é esse que você entrou aqui para adorar a Deus? Você deveria ter alegria. Eu estou falando para todos os homens que estão aqui, do mais velho ao mais antigo, ao mais velho, do mais novo ao mais velho. E falo como seu pastor, com a autoridade espiritual que tem sobre a tua vida. Você precisa ver a adoração de outro jeito, meu irmão. Eu esperava que 2 ou 3 ao mesmo tempo, e eu dissesse, aquele que falou junto, pode agora. Mas no culto, primeiro culto do ano, falando sobre os desafios da igreja, o pastor da igreja pede que o homem ore e fica 3 minutos em silêncio. Você pode entender isso, agora eu não entendo não. Agora esses salmistas, eles entram no templo, e eles entram no templo com júbilo, com alegria, reconhecendo que eles estão diante de um Deus grande, poderoso, tremendo. Aclame ao Senhor todos os povos. Eles entram com alegria, e eles entram com o espírito de adoração. É assim que Deus quer que nós o sirvamos. Um ano vitorioso é um ano que você faz de Deus quem verdadeiramente Ele é na tua vida, o teu Senhor, o Senhor de todas as coisas, o Senhor do universo. Meus irmãos, quando você presta atenção, que isso muda muita coisa na nossa vida. Tem crente que deixa os acontecimentos da vida, da igreja, afetar a sua adoração. Você não adora pastor, você não adora igreja, você adora um Deus verdadeiro. Você tem que estar presente desse Deus, reconhecendo a grandeza dele, quem Ele é, santo, poderoso, bondoso, e adorá-lo com muita alegria no coração, jubiloso. Tem crente que parece que não gosta de adoração alegre. Tem crente que parece que a adoração boa para ele é aquela adoração, quanto mais fúnebre, melhor. Mas esse povo desse salmo não. Eles entram com alegria, com júbilo, celebrar, aclame, com júbilo, com alegria, vós, habitantes da terra. Amém? Amém. Nada tem valor para Deus
se não for consequência da adoração? Nada, absolutamente nada. Tudo que tem valor para Deus é aquilo que é consequência da adoração. Quando eu sou um adorador de verdade, eu vejo meu trabalho de outro jeito. Por quê? Se Deus é grandioso, criador, sustentador de tudo, eu começo a ver o meu trabalho como algo, não em primeiro lugar meu, mas em primeiro lugar de quem? De Deus. Ele é o criador e sustentador de tudo. Esse trabalho é de Deus. Eu começo a ver o meu trabalho de outro jeito. Eu começo a lidar com o meu trabalho de outro jeito. Eu começo a lidar com as pessoas de outro jeito. Porque eu estou vivendo a minha vida, é um estilo de adoração. A adoração não é só domingo lá na igreja, no templo. O meu trabalho é um veículo de adoração ao Senhor. A minha vida, o meu dia a dia, aclamem ao Senhor todos os habitantes da terra. Meus irmãos, Deus te convida nesse ano de 2012 para começar o ano com essa decisão no teu coração. O convite desse salmo é um convite para nós começarmos o ano. Aclamem ao Senhor, prestem culto ao Senhor, faça da tua vida um culto ao Senhor, todos os habitantes da terra. Eu, quando falo sobre adoração aqui na igreja, sempre repito um pensamento, uma frase do pastor Caio Fábio, que ele escreveu lá pelos idos de 1900 e alguma coisa atrás, há uns 20 anos atrás mais ou menos, na época em que o pastor Caio Fábio era uma referência, e ele dizia o seguinte, naquela frase dele: só há vida no culto quando há culto na vida. É isso que esse salmo está nos dizendo. Você quer fazer do ano de 2012 uma bênção para a sua vida? Tem que ter culto na vida. Porque se tiver culto na vida, vai ter vida no culto. Amém? A segunda atitude, então, a primeira é essa: é fazer da nossa vida uma expressão de louvor e de adoração. O segundo convite desse salmo, ele diz o que é no versículo 1. Vamos falar todos juntos o versículo 1? Servi ao Senhor com alegria, apresentai-vos diante dele com cântico. Servi, prestem culto. Na NVI, por que na NVI aparece prestem culto ao Senhor? Porque esse servir aqui, ele está se referindo a é o serviço prestado ao Senhor, não é? É o próprio culto ao Senhor. Então, servir ao Senhor com alegria. Então, o que ele está dizendo aqui? Ele está dizendo o seguinte: olha, servir ao Senhor com alegria. Celebre ao Senhor com alegria. O que ele está dizendo é o seguinte: celebração e serviço tem que andar junto. Hoje nós estamos vivendo um momento em que as pessoas só querem celebrar, mas não querem servir. Aclamem ao Senhor e falem adoração, celebrem ao Senhor todos os povos. Aí a igreja torna-se extremamente celebrativa, mas pouco servidora. Uma igreja tem que ser tanto celebrativa quanto servidora. Celebração e serviço precisam andar juntos, são inseparáveis. Quando eu separo esses elementos, eu deformo o culto, eu deformo a igreja, eu deformo a vida. E aí, aqui nesse texto bíblico, meus irmãos, o que acontece? Esse termo servir, a raiz desse termo é a mesma da palavra escravo. O que era um escravo nesse contexto aqui? Ele era alguém que reconhecia, ele reconhecia a soberania do rei, e ele se submetia ao rei.
Nesse contexto que foi exposto a lição. Quem era o escravo naquela sociedade? Alguém que reconhecia a soberania do rei e ele se submetia ao rei. Essa palavra foi usada aqui em que contexto? O que é servir com alegria? Servir com alegria, presta atenção, é submeter-se a Deus e reconhecer a soberania dele na nossa vida. Servir aqui não é sair trabalhando, não, em primeiro lugar. Servir aqui significa reconhecer a soberania de Deus e submeter-se a Ele. Então, o que o salmista está dizendo? Ele está dizendo aqui o seguinte: se você quer ter um ano vitorioso, além de fazer da sua vida um estilo de adoração ao Senhor, de adoração verdadeira ao Senhor, que tenha culto na tua vida, mas para ter culto na tua vida, vem o segundo elemento, servir ao Senhor com alegria, ou seja, preste atenção, permita que a sua existência seja completamente dirigida por esse Deus soberano. É isso que significa servir a Deus com alegria, nesse contexto. Nesse contexto, presta atenção, olha para mim. Servir a Deus com alegria significa que eu reconheço a soberania dele e me submeto a ela. Consequentemente, isso significa que a minha existência será dirigida por esse soberano. Minha existência dirigida por esse soberano. E aí nós temos que parar aqui hoje para fazer a seguinte avaliação. Realmente Deus dirigiu minha vida em 2011? O que dirigiu minha vida em 2011? O que tem dirigido minha vida? Servir ao Senhor com alegria significa aquele ato espontâneo de reconhecimento da soberania dele, da majestade dele, da grandeza dele. E com toda alegria, eu então permito que ele dirija a minha existência. Isso é servir a ele com alegria. Amém? Meu irmão e minha irmã que está aqui nessa noite, você pode ter todos os bens do mundo à sua disposição, mas se você não for dirigido por esse soberano Senhor, você não será uma pessoa bem-sucedida, vitoriosa, plena, realizada, feliz. Por isso ele diz: servir com alegria. Amém? Agora eu quero que você leia comigo o versículo 3. Semana que se eu puder conseguir jogar aí, tá? Salmo 100. Repita comigo o versículo 3. Algumas coisas, então, a primeira coisa, eu preciso restaurar a minha visão de Deus, desse Deus grandioso, soberano, poderoso. Eu preciso restaurar a minha visão de adoração. Ela precisa ser jubilosa, festiva, mas eu preciso também entender que não basta isso, eu tenho que servir com alegria, ou seja, a minha existência precisa estar sob a dependência desse soberano, e eu preciso deixar que ele dirija a minha vida, a minha existência. Aí o versículo 3 vai dizer o que agora? Vamos ao versículo 3. Versículo 3 vai falar de algumas coisas que nós não podemos esquecer, para que, baseado nessas duas verdades anteriores, básicas, a gente possa olhar para esse ano que vem, que começamos, com o coração cheio de fé, com o coração cheio de otimismo, com o coração cheio de esperança, com o coração cheio de alegria. Olha bem o que diz o versículo 3, vamos ler juntos? Reconheça Olha bem, a versão
tradução que nós alguns temos de vocês aí diz assim, não diz reconheçam que Ele é Deus, diz sabei que Ele é Deus. Por que a NVI está usando reconheçam que Ele é Deus? Sabe por quê? Porque ela fez já uma tradução melhor. Porque na verdade aqui, o verbo que é usado para saber, é um saber vindo da experiência. É um saber fruto da experiência. Tem muita coisa que você sabe, mas que você não teve experiência. Não é? Por exemplo, eu sei que determinada... Olhei para o Joaquim aqui e me lembrei de pescaria. Eu sei que camarão vivo é bom para pescar robalo. Mas eu nunca pesquei robalo com camarão vivo na minha vida. Mas eu sei. Agora, o dia que eu pegar um camarão vivo e for pescar robalo, mais do que saber, eu vou reconhecer que aquilo é bom para pescar robalo. Quando ele diz aqui, sabei, né, na antiga tradução, que o Senhor é Deus, aqui ele diz assim, nessa nova tradução, você precisa reconhecer que o Senhor é o nosso Deus. Então, uma coisa que você não pode esquecer, presta atenção, quem é Deus no mundo? Primeira coisa, quem é Deus no mundo? Quem é teu Deus nesse mundo? Quem é Deus nesse mundo? Ele está dizendo, reconheça que o Senhor é o nosso Deus. Buda não é Deus nesse mundo. Allan Kardec não é Deus nesse mundo. Deus nesse mundo é o nosso Deus. Nós falamos aqui mês passado sobre os falsos deuses. O que foi um Deus para você em 2012? Tudo aquilo que você pôs nele, esperanças que você só deveria ter colocado em Deus. Uma mulher pode ter sido teu Deus em 2012. Uma carreira pode ter sido teu Deus em 2012. 2011, melhor dizendo. Muito bem, gente. Um trabalho pode ter sido teu Deus em 2011. Teus filhos podem ter sido teu Deus. Ou seja, se você colocou tudo isso aí no lugar de Deus, ou se você colocou nessas coisas e pessoas esperanças que só Deus pode te dar. Mas o salmista está dizendo para nós, reconheçam que só Deus é Deus no mundo, somente Javé é Deus. Naquele mundo pagão, naquele mundo que não era um mundo monoteísta, era um mundo politeísta, ele dizendo, olha aqui, gente, reconheçam que só o Senhor é Deus. Preste atenção, não fica tirando para tudo que é lado na tua vida, não. Você vai afundar a tua vida. Você que está me ouvindo nessa noite, você que está ao alcance da minha voz, precisa colocar a sua confiança somente no Deus verdadeiro, Deus vivo. Ele é Deus. Não servimos a um ideal abstrato, mas a um Deus poderoso. Quem serve a esse Deus não está servindo a um ideal abstrato, mas a um Deus poderoso, verdadeiro, real e próximo. Amém? Verdadeiro, real, poderoso e próximo. O nosso Deus, o Deus verdadeiro, Ele é poderoso, mas pessoal, próximo e acessível. Saber reconhecer que Ele é Deus. Esse conhecimento vivencial de quem tem experiência com Ele. Se você não teve grandes experiências com Deus em 2011, quem sabe você pode agora reconhecer a grandeza, reconhecer que Ele é só Deus no mundo, saber que Ele é teu Deus, o grande originador de todas as coisas, e só Ele merece adoração. Então, a primeira coisa desse versículo que você não pode esquecer, só há somente o nosso Deus é Deus. Não quero adorar outro Deus. Esse mundo está cheio de falsos deuses. O dinheiro é um falso Deus quando você coloca a tua confiança nele para conseguir coisas que só Deus pode te dar.
Como eu falei, uma carreira pode ser o teu Deus, uma pessoa pode ser o teu Deus, um sentimento pode se tornar o teu Deus, um amor romântico pode se tornar o teu Deus, mas só Deus é Deus, só Ele é Deus no mundo. Entrega a tua vida para Ele, faz dele o Senhor da tua vida. Outra coisa que nós não podemos esquecer em 2012 nesse versículo, o que ele diz? Reconheça que o Senhor é Deus, Ele nos fez e somos dele. Vamos falar comigo? Ele nos fez, somos homens. Só as mulheres. Ele nos fez e somos dele. Todo mundo junto. Ele nos fez e somos dele. Presta atenção, nunca se esqueça. Primeiro, quem é Deus no mundo? Só Deus é Deus. Segundo, nunca se esqueça que Ele é dono de você. Ele é dono do seu povo. Presta atenção nisso. Às vezes nós nos esquecemos disso. Nós pertencemos a Deus, podemos pertencer a Deus por duas vezes, por dois motivos. Primeiro, pertencemos a Deus por direito de criação. Ele nos criou. E pertencemos a Deus por direito de redenção. Você pode pertencer a Deus por direito de criação e por direito de redenção. Nós somos dele. Nós não pertencemos a nós mesmos. Nós pertencemos a ele. Se nós pertencemos a ele daremos conta de tudo. Presta atenção. Somos ele, porque ele nos criou e porque ele nos resgatou. Agora, se somos dele, nunca esqueçamos de uma coisa: a ele daremos conta de tudo. Você precisa viver 2012 assim também. Tudo isso que eu já falei, mas não esqueça desse ponto: nós somos de Deus. A Bíblia diz que nós não pertencemos a nós mesmos. Nós somos do Senhor. A Bíblia diz que quer morramos, quer vivamos, somos do Senhor. E se você pertence a si próprio, você pertence a Deus. Não pense que você vai dar conta a si próprio só. Tem gente que vive como ele só vai dar conta da sua vida a si próprio. Não, não esqueça disso. Porque você pertence a Deus. Querendo ou não querendo, você vai ter que prestar conta a Ele. Viva 2012 também com isso no coração. Prestaremos conta a Deus, nós pertencemos a Ele. Então, primeira coisa que você não pode esquecer nesse texto: quem é Deus no mundo? Somente Deus é Deus. Não ponha a tua confiança em outros falsos deuses. Os outros são falsos, esse é verdadeiro. O Deus da Bíblia, Yahvé, o Pai de Jesus Cristo, Criador de todas as coisas. Segundo, não esqueça que Ele é o dono do seu povo. Nós pertencemos a Ele. E se pertencemos a Ele daremos conta de tudo. Terceiro, nunca esqueça o relacionamento que Ele tem conosco. O que diz o versículo? Somos o seu povo. O que diz mais? Rebanho do seu. O que nós somos? Rebanho do seu. O que ele está dizendo aqui? Que tipo de relacionamento esse Deus tem conosco? Que tipo de relacionamento Ele quer ter conosco? Nós somos o seu povo e Ele é pastor desse rebanho. Escuta aqui, o que significa um pastor para um rebanho? Vamos pensar um pouquinho? Deus está dizendo que é assim, ó. O que esse salmo está dizendo? Não tem outro Deus, só esse Deus verdadeiro, Criador do céu e da terra. Botar confiança em outro Deus é embarcar no marcador furado. Depois ele vai dizer assim: esse Deus, nós pertencemos a Ele, portanto, a Ele daremos conta de tudo. Terceiro, ele fala: mas esse Deus tem um relacionamento com vocês. Nós somos ovelhas do seu rebanho, do seu pastoreio. Como é que é? Vamos pensar aqui, vamos me ajudar hoje? Como é que é o relacionamento de um pastor com o rebanho? Próximo ou distante? Hein? O pastor tinha que ficar
próximo. Então esse Deus está dizendo o quê? Que Ele, como é que Ele quer se relacionar conosco? Próximo ou distante? Próximo, proximidade. Ele quer estar próximo. Ele deseja estar próximo. Ele faz tudo para estar próximo. Ele quebrou todas as barreiras, inclusive a maior de todas, que era o pecado. Ele tomou a iniciativa, porque Ele é pastor. Ele disse: o pecado me separa das minhas ovelhas, eu quero essas ovelhas de volta. Então Ele manda Jesus para morrer na cruz por nós, para quebrar a barreira do pecado que separa o homem de Deus, para que nós possamos estar próximo ou longe. Próximo. Jesus nos aproxima. Qual é outra coisa que a gente pode falar do relacionamento pastor-rebanho? O que vocês acham? Hein, mãe de Laci? Uma outra coisa que a gente pode pensar aí do relacionamento pastor-rebanho. Um é que é próximo, é outro. Amor, não é? Pastor, que se o pastor não ama ali aquele trabalho que ele fazia com os rebanhos, que era um trabalho que não era muito valorizado, mas ele amava aquilo que ele fazia, ele não abandonava o rebanho, estava sempre próximo, cuidando, porque quem ama, o que faz, meu Deus, assim? Cuida. Ele cuida do rebanho, ele alimenta o rebanho, ele protege o rebanho. Presta atenção, meu irmão, olha para mim, não deixa ninguém tirar a tua atenção agora. Sabe o que ele está dizendo nesse texto? Esse Deus, Ele está dizendo para mim e para você, sabe o quê? Que nós somos objeto do seu cuidado especial. Você que está me ouvindo, presta atenção, você é objeto de um cuidado especial de Deus. Esse é o relacionamento que Ele quer ter com você. Ele nos alimenta. O pastor era o responsável pelo alimento do rebanho. Era o pastor que levava o rebanho para ser alimentado. E Deus providencia alguma coisa para o nosso alimento. Presta atenção. Primeiro, Ele derramou o Espírito Santo. Quando Ele derrama o Espírito Santo, é para que esse Espírito Santo nos alimente também. Deus nos alimenta com o Espírito Santo, com a sua palavra. Deus deixou a sua palavra revelada. Outra coisa que nos alimenta é a oração. Nós podemos orar e a oração nos alimenta. Outra coisa que nos alimenta é a comunhão da igreja. Então esse Deus, como pastor, Ele quer cuidar de nós de uma forma especial e Ele quer nos alimentar. Para isso Ele tomou providências. Derrama o seu Espírito sobre as suas ovelhas. Ele coloca a sua palavra na mão das suas ovelhas. Ele dá às suas ovelhas a oportunidade de orar, de falar com Ele, viver na presença dEle. Ele dá às suas ovelhas a oportunidade de ter comunhão com outras ovelhas através da igreja. Então, 3 coisas que você não pode esquecer desse versículo para você viver bem o ano novo. Primeiro, quem é Deus do mundo? Ele é o nosso Deus. Não há outro. Há muitos querendo ser Deus, mas só tem um Deus verdadeiro. Ele é o nosso dono. Nós pertencemos a Ele, consequentemente daremos conta a Ele. Mas Ele está dizendo: olha, vocês são ovelha do meu pastoreio. Ele quer ter um relacionamento de proximidade, de amor, de cuidado. Ele nos protege, nos defende. Nós somos dele, ovelhas que têm um pastor. Nunca esqueça isso. Você é ovelha que tem pastor. E se você ainda não é ovelha desse pastor, você pode se tornar hoje. Ele cuida de nós. Ele nos conduz. Ele nos ajuda em cada momento. Eu quero encerrar esse tópico com essa frase. Presta atenção. Se Ele se relaciona comigo no relacionamento pastor-ovelha, Ele cuida de mim, Ele me conduz e Ele me ajuda em cada momento da minha vida. Amém? Amém? Então é isso. Eu quero encerrar dizendo que esse Deus, eu vou para o versículo 4 e 5 agora, quando ele diz assim: entrai pelas suas portas com ação de graça, nos seus atos com hinos de louvor.
render-lhe graça, bendizer o seu nome, porque o Senhor é bom, a sua misericórdia dura para sempre, e de geração em geração a sua fidelidade. Eu quero, sabe, encerrar com essa, sabe com qual reflexão? Eu quero dizer para você que para você viver um ano novo, abençoado, você precisa estar com a sua vida fundamentada em convicções verdadeiras e não nas circunstâncias da vida. Ele diz que nós devemos render graças ao Senhor. Por quê? Por que motivos nós devemos render graças ao Senhor? Passa para o seguinte: por que motivos? Olha aí, vamos ler? Porque o Senhor é bom. Olha para mim. Quantas vezes em 2011 você rendeu graças a Deus por isso? Ou quem sabe você rendeu graças a Deus porque ficou curado? Você rendeu graças a Deus porque aquele emprego saiu. Você deu graças a Deus porque aquela bênção veio. Isso é ação de graças em função de circunstâncias da vida, que também deve ser feita. Também devemos agradecer a Deus por circunstâncias da vida. Mas o que eu quero dizer aqui é outra coisa hoje. O que eu quero dizer é o seguinte: renda graças a Deus baseado em convicções do teu coração. E o salmista está nos convidando a render graças a Deus, primeiro porque Ele é bom. Em segundo, por quê? A sua fidelidade é de geração em geração. Meus irmãos e meus amigos, eu quero encerrar essa minha palavra dizendo o seguinte: um crente em Jesus Cristo pode dar graças a Deus independente das circunstâncias. Porque um crente em Jesus Cristo não precisa viver do que vê. Um crente em Jesus Cristo vive do que crê. 2012, comece 2012 assim: eu rendo graças a Deus não pelo que eu estou vendo, mas eu rendo graças a Deus pelo que eu creio. Eu creio que o Senhor é bom. Eu creio que o seu amor é leal, o seu amor é eterno e a sua fidelidade. Não viva em função das circunstâncias. Meu irmão, olha para mim uma coisa que eu te dizer. Sabe o que eu vi muito acontecer esse ano de 2011? Gente se relacionando com Deus em função das circunstâncias. Está tudo bem, como amor de Deus. Está tudo bem, como estava na igreja. Está tudo bem, como estava aqui, está ali. Vieram os problemas, cadê esse irmão? Vieram os problemas, cadê a ação de graças nessa vida? Mas não viva assim em 2012, não. O salmista está dizendo outra coisa para a gente. Sabe o que ele está dizendo para a gente? Render graças ao Senhor, porque você tem a plena convicção que Ele é bom, a sua misericórdia dura-se para sempre e a sua fidelidade não acaba. Muitas coisas mudam nesse mundo, mas a fidelidade de Deus não. O amor dele é real e eterno. Marcas do nosso Deus, um amor leal, eterno, constante. Ele é bom, sua bondade não tem fim. O Senhor sempre tem disposição graciosa para conosco. Deus é bom, Ele não lida comigo segundo os meus méritos, mas Ele lida comigo segundo a sua graça. Deus não te trata segundo o teu mérito, mas Ele te trata segundo a graça dEle, porque Ele é bom. Ele é bom. As ações de Deus são motivadas pela sua misericórdia. Deus não olha para o Valdo e vou tratar ele como não. Ele vai dizer: não, eu vou tratá-lo
porque eu tenho um coração misericordioso para com Ele. A sua misericórdia se renova toda manhã. E a maior manifestação da bondade e misericórdia dele foi a morte de Jesus por nós. Ele deu o próprio Filho para morrer por nós. Ele é fiel. Dando graças a Deus porque Ele é fiel. O que significa que Ele é fiel? A palavra dele se cumpre. Ele cumpre a palavra dele. Ele cumpre a promessa dele. O que Ele fala, Ele faz. O que Ele promete, Ele cumpre. O mundo passa por rápidas e tremendas mudanças, mas a fidelidade de Deus jamais muda. Ela é sempre fiel. Eu mudo, mas a fidelidade dele. A fidelidade de Deus deve servir de estímulo para adorar e servir. Então, meus queridos irmãos, meus amados, estamos iniciando mais um ano. E nesse ano que nós estamos chegando ao fim dele, ao início dele, estamos começando esse ano agora, eu quero fazer essas reflexões com você, baseado no Salmo 100. A gente deve olhar para esse Salmo e ver isso. Primeiro, faça da sua vida uma expressão de louvor e adoração. Restaure a sua visão da grandeza de Deus. Ele está convidando você a clame. Aclame ao Senhor. Adore ao Senhor. Deus quer a resposta que Deus quer de você em primeiro lugar. A melhor e maior dela, a sua adoração. Ele quer uma adoração alegre, uma adoração jubilosa. Segundo, sirva ao Senhor com alegria, ou seja, submeta-se a Ele, reconheça a soberania dEle, deixe a sua vida ser dirigida por esse soberano Senhor. Isso é servir com alegria. Nunca se esqueça de 3 coisas muito importantes em 2012. Quem é Deus do mundo? Somente Deus, Criador dos céus e da terra. Deus. Não vá por outro caminho, não vá por outra direção. Esse é o Deus que se manifesta na pessoa do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Esse é o Deus que o Filho morreu na cruz por nós, e Ele é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém tem sucesso nesse mundo e na eternidade a não ser por Ele. Ninguém tem êxito na vida espiritual a não ser por Ele. Ninguém terá uma vida eterna a não ser por Ele. Somente Ele é Deus do mundo. Você não serve um ideal, um subjetivo, abstrato, mas um Deus poderoso, um Deus verdadeiro, um Deus real e próximo. Nunca esqueça que você pertence a Ele. E se você pertence a Ele, você terá que dar conta a Ele, e pertencer a Ele faz a maior diferença no mundo. O meu valor está no fato de pertencer a Ele. Nunca esqueça que Ele quer se relacionar com você como o pastor se relaciona com as ovelhas. Ele quer se aproximar de você. Ele quer estar perto de você. Ele quer cuidar de você. Ele quer amar você. Ele quer alimentar você. Ele quer conduzir você. Ele quer ajudar você. Ele quer guiar você. E nunca se esqueça. E também nunca se esqueça desse outro ponto que eu preguei no final. Tenha firmes convicções para não viver guiado pelas circunstâncias da vida. Deus é bom. Deus é fiel. E Deus é misericórdia. Isso vai fazer muita diferença. Eu rendo graças a Deus, não pelo que Ele está fazendo por mim apenas. Nesse momento, eu rendo graças a Deus, não pelo que eu estou vendo, mas eu rendo graças a Deus pelo que eu creio. Eu creio que o meu Deus é bom. Eu creio que a sua misericórdia dura para sempre.
E eu creio que a sua fidelidade é de geração em geração. Passa a geração, outra geração, outra geração, outra geração, e a sua fidelidade está lá. E eu rendo graças a Deus por minhas convicções, independente das circunstâncias da vida. Princípios, verdades, para termos um ano novo vitorioso. Que Deus nos abençoe. Amém? Se você entrou aqui nessa noite